Comentários sobre as estrofes 1 a 5, do capítulo 30 do Yasna, nos Gatas de Zaratustra. O capítulo 30 do Yasna, nos Gatas de Zaratustra, é uma das peças mais importantes do Avesta, e de fato uma das mais importantes do gênero na literatura antiga, pois formou o centro de uma das maiores teologias que o mundo já viu. O capítulo 30 constitui a base dos ensinamentos de Zaratustra. Nesse capítulo, Zaratustra estabelece distinções nítidas entre o bem e o mal, e a importância de seguir o caminho da retidão. Na primeira estrofe desse capítulo 30 do Yasna, Zaratustra aconselha seus ouvintes a serem respeitosos com a sabedoria, em homenagem a Ahura Mazda, buscando seu atributo de boa mente ou bom pensamento, e a reconhecer a importância da verdade e do pensamento elevado nos assuntos da vida, pois são ingredientes para a felicidade e a alegria. O ponto central dos ensinamentos de Zaratustra é o decreto da natureza de adesão à verdade e aos pensamentos edificantes, que ele chama de iluminação espiritual. Nesse capítulo 30 do Yasna, Zaratustra enfatiza o valor de possuir um bom conhecimento. Conhecimento que Zaratustra está disposto a compartilhar com aqueles que estão dispostos a ouvir. Zaratustra lembra ao seu público que se eles usarem sua inteligência ou bom pensamento, eles lucrarão com o conhecimento em assuntos religiosos, que Zaratustra compartilhará com eles. Munidos da profunda sabedoria de Zaratustra, as pessoas têm mais probabilidade de evitar trilhar o caminho do mal, e assim, alcançar a alegria e a felicidade. Aqueles que adquirem o conhecimento de Zaratustra, são os verdadeiramente religiosos, ou espiritualmente iluminados. Zaratustra lembra a congregação de que a adoração, ou homenagem para Ahura Mazda, reside na busca e na prática da verdade e da retidão. Assim, a iluminação que eles receberão dessa prática será inspiradora. Na segunda estrofe do capítulo 30 do Yasna, Zaratustra lembra a assembleia diante dele de que os seres humanos têm livre-arbítrio e que haverá consequências, boas ou más, dependendo de como esse livre-arbítrio for exercido. A premissa fundamental dessa estrofe é que os humanos devem usar sua sabedoria e inteligência e pensar antes de fazer escolhas. Inteligência e sabedoria são as chaves para uma boa mente, ou vohumaná, para fazer escolhas racionais. Para aprender, é preciso ter um intelecto aguçado e estar receptivo ao conhecimento dos eruditos, e não de falsos mestres que professam um conhecimento não baseado na verdade. Esses falsos mestres preferem se aproveitar das emoções humanas em vez de apelar ao intelecto. Para aprender com alguém que realmente possui conhecimento, é necessário que o ouvinte seja perspicaz, ou seja, desperto para os ensinamentos. A religião tende a despertar a curiosidade nas multidões. As massas têm sede de saber o que existe no além. As pessoas anseiam por descobrir como melhorar sua sorte na vida, seja por meio de riqueza material, saúde para si e seus familiares, ou uma série de coisas percebidas como necessárias para uma vida feliz. Grandes multidões se reúnem para ouvir atentamente as palavras de sabedoria oferecidas por um sábio. Existem, no entanto, aqueles que se juntam à multidão para zombar e ridicularizar o mensageiro. Zaratustra, ciente desses desafios que o aguardam, mergulha naquilo que ele sabe ser sua vocação, e continua a se dirigir às multidões que vieram ouvir o que ele tem a dizer. Na terceira estrofe do capítulo 30 do Yasna, Zaratustra explica que no princípio dos tempos, havia uma mentalidade de sabedoria, e uma mentalidade contrária, de ignorância. Essas noções são abstratas e geralmente não são compreendidas, daí a necessidade de se personificar forças abstratas. Assim, no Avesta posterior a Zaratustra, a mentalidade de sabedoria passou a ser considerada um tipo de espírito do bem, e a mentalidade de ignorância um espírito do mal. De qualquer modo, os seres humanos adquirem os benefícios da natureza ou de Deus quando exercem seu livre-arbítrio para fazer a escolha certa, usando a sabedoria e o intelecto para seguir o que é certo, e rejeitar o que é errado. Falemos agora sobre as estrofes 4 e 5 do capítulo 30 do Yasna, nos Gatas de Zaratustra. A tradição zoroastriana que surgiu depois de Zaratustra, conta que enquanto os espíritos gêmeos coexistiam, o espírito maligno permaneceu adormecido por um longo tempo. Durante esse período, o espírito bom criou o universo físico e todos os recursos naturais. O espírito maligno, ao despertar, jurou destruir os esforços do espírito bom.
Essa é apenas uma maneira figurada ou metafórica de dizer que existem forças conflitantes na natureza para serem enfrentadas. As estrofes 4 e 5 do capítulo 30 do Yasna sugerem que aqueles que fazem as escolhas certas e protegem a criação se beneficiarão de um estado mental saudável, ou de bem-aventurança, enquanto aqueles que se opõem aos preceitos da boa criação encontrarão uma existência miserável. Portanto, céu e inferno, nos ensinamentos de Zaratustra, são estados mentais, condições de existência proporcionais às escolhas feitas neste mundo material. O mal é descrito não como uma cena de crueldade gratuita infligida aos ignorantes, mas como a pior vida, e o bem não é um paraíso supersticioso, mas representado pelo melhor estado mental. O espírito bom que gerou o universo físico é uma forma figurada de dizer que forças ou energias, ou qualquer que seja a interpretação que se tenha da origem da criação, trouxeram para a existência o universo físico e as leis associadas a essa criação. O Criador nada mais seria do que energia pura, funcionando de acordo com as leis imutáveis da natureza. A retidão e verdade e sua força oposta, o mal, estão sempre presentes, e os seres humanos devem escolher entre uma ou outra na condução de suas vidas. Escolher o caminho certo tem suas recompensas, e escolhas erradas garantem a pior existência. Zaratustra chama a verdade e retidão de armadura pétrea, que é uma expressão figurativa, pois a retidão é sólida como uma rocha, algo que não pode ser destruído, ou seja, o justo não pode ser ferido. Grandes mentes são mentes inquisitivas e curiosas. Zaratustra aceita que existem dor, sofrimento e discórdia no mundo, e que o mal é um fato da vida. Zaratustra questiona, então, sobre qual é o propósito de Ahura Mazda para a criação. Nas estrofes 4 e 5 do capítulo 30 do Yasna, Zaratustra reconhece a presença do mal. Zaratustra usa uma licença poética, ou uma metáfora, para criar um efeito de que o espírito maligno dormia, enquanto o espírito bom estava ocupado criando todos os aspectos da natureza. Ao despertar, o espírito maligno fica furioso com a beleza que ele vê ao seu redor. Sendo uma força destrutiva, ele jura destruir a criação do espírito bom. O espírito bom precisa de ajuda para proteger sua boa obra, e assim Ahura Mazda cria a humanidade com o objetivo de melhorar a criação, e então lutar contra eventuais forças malignas. Assim, quando os humanos reverenciam e obedecem às leis de Ahura Mazda, o mal é enfraquecido e diminui, enquanto se fortalecem os princípios de Deus. Zaratustra declara que os seres humanos devem lutar vigorosamente e vencer o mal, para que a retidão prevaleça e o mundo caminhe em direção a ser totalmente bom. Um leitor perspicaz compreenderá que céu e inferno são apenas alegorias para o estado de espírito de um indivíduo. Na estrofe 4 do capítulo 30 do Yasna, Zaratustra afirma que os ímpios terão uma existência infernal, enquanto o céu é o melhor estado mental para as pessoas retas. O profeta não descreve céu, ou inferno, como locais físicos específicos em algum lugar no éter. Todas as referências ao céu ou ao inferno são simbólicas de um estado mental. Zaratustra observa astutamente que a angústia é o destino dos depravados. Se uma pessoa adquire riqueza, poder e status de forma leviana e desonesta, então o sofrimento, na forma de tormentos mentais incalculáveis, está reservado para tal indivíduo. A experiência de Zaratustra é que aqueles que vivem com retidão alcançam uma vida boa e feliz, de bem-aventurança, no mundo espiritual. Na medida em que Zaratustra prossegue em sua missão, ele se manifesta veementemente em desaprovação dos falsos deuses, ou aparições do mal, a quem ele chama de Daevas. Zaratustra se opôs veementemente à adoração desses Daevas pelo povo indo-iraniano. Avareza, idolatria, engano, falsidade, calúnia, vingança, hipocrisia, e um desrespeito consciente pela natureza, são algumas das características que os adoradores dos Daevas reverenciavam. De um lado, aqueles que veneravam esses traços malignos, eram chamados de Daivayasnes, os adoradores de Daevas. De outro lado, aqueles que veneravam traços virtuosos, eram chamados de Mazdayasnes, os adoradores de Mazda, ou adoradores da sabedoria. No próximo vídeo, falaremos sobre as estrofes 6 a 11 do capítulo 30 do Yasna, nos Gatas de Zaratustra. Até o próximo vídeo.